tentar trazer para você aqui algumas possibilidades dentro desse tema. Mas, assim, de tudo que eu falar aqui, de qualquer coisa que eu abordar em possibilidade, né, em motivos para que estejam impedindo o seu crescimento, todas as possibilidades que eu trouxer, elas vão estar sempre dentro de dois grandes grupos que você vai me ouvir falar muito, que são as HATs e são as RICs. Então, o que são HATs, Jéssica? O que são RICs? HATs são as habilidades de aspecto técnico. Imagina que para você atuar no setor fiscal, que é um setor altamente especializado, você vai ter que ter ali um know-how técnico dentro do setor fiscal. E muitas vezes super, ultra, mega nichado dentro do setor fiscal. Então, por exemplo, imagina uma empresa que trabalha muito, por exemplo, com e-commerce. Vamos falar do e-commerce, eu gosto muito de falar do e-commerce como exemplo, porque a gente fala de DIFAL, né? E quando a gente fala de DIFAL, a gente fala de todas as unidades federativas do país. Então, se a sua empresa trabalha muito com e-commerce, muitas vezes dentro do setor fiscal vai ter ali um micro setor, né? A gente costuma chamar de célula, que vai tratar especificamente do DIFAL e de possibilidades aí eu já vou levar para um lado mais estratégico aqui para tentar abordar esse assunto, possibilidades de reduzir carga tributária nessas operações. Tá? Outro exemplo, imagine uma empresa que é prestadora de serviço e que seu insumo principal é aquisição de serviço. Na aquisição de serviço, eu vou ter várias possibilidades de retenção dos tributos federais, dos tributos municipais. Então, de repente, você vai ter que ser ali ultra nichado dentro do setor. Mas, fato é que não vou nem entrar nesse mérito de ultra mega power nichado, mas você tem que ter o conhecimento técnico minimamente basilar dentro da área que você atua. Então, essas são as HATs, as habilidades de aspecto técnico, que podem ir desde o básico do setor fiscal, eu costumo chamar de um pilar, né, assim, e que muitas vezes os contadores eles não buscam esse conhecimento, eu falo isso sempre, né? Fato gerador, hipótese de incidência, princípios basilares do direito tributário. O contador, ele aplica a norma que está lá na legislação, então ele tem que saber interpretar aquele dispositivo, o que não é uma tarefa fácil, e muitas vezes você vai errar na interpretação. Eu acho que, às vezes, o próprio legislador, quem escreveu, interpreta diferente do que ele quis dizer, a depender da forma como ficou escrito, né? Uma coisa é o que você quis dizer, outra coisa é o que você disse. E mesmo que eu esteja abordando isso em aspecto técnico, isso também vai para as RICs, que eu já vou aproveitar e chamar as RICs para dizer para você que são as habilidades interpessoais e de comunicação. Então, você tem dois grandes grupos, as HATs e as RICs. E se você não está crescendo no setor fiscal, tem alguma falha em um desses dois grandes grupos ou nos dois, quem sabe? Para isso ficar mais tangível, mais palpável, vamos fazer aí o caminho de quem entra no setor fiscal. Você pode entrar, muitas vezes se você não tiver experiência, eventualmente você vai entrar ou como estagiário ou como aprendiz, até como auxiliar, né? Mas as chances de você entrar como estagiário, como aprendiz, são muito maiores. Esse é ali o seu primeiro nível do departamento fiscal. E você, naturalmente, vai receber uma atividade muito simples, né? Afinal, você não tem experiência, muito provavelmente você está estudando, talvez está ali no início da faculdade e óbvio que não dá nesse momento para entregar uma atividade de alta complexidade. Mas o que você precisa saber, se você está iniciando a sua carreira, está em uma dessas duas funções ali, no começo, no primeiro degrau da sua escada, é o seguinte: vão te dar uma atividade de baixo nível de complexidade, ok? Porque muitas vezes ela já está automatizada, talvez nem tanto, mas se ela não estiver automatizada por um robô, ela vai estar automatizada por um humano. Por exemplo, você vai escriturar notas fiscais vamos supor que você trabalha na assistência técnica, vai. Ali você tem atua na assistência técnica e tem muita nota de entrada para conserto. Então, você vai ali ser o responsável por escriturar a nota fiscal de entrada para conserto. Se você está falando de uma operação única, naturalmente você vai ter uma tributação única. Então, muito provavelmente você vai ter uma codificação igual para todos os lançamentos. Então, usa sempre esse código 000 e lança essas notas. É a primeira informação que você vai receber ali na sua carteira. Você vai fazer aquele trabalho ali de volumetria, beleza? Você vai soltar um monte de nota de entrada para conserto e você não vai ter dificuldade em regra, porque estamos falando de tudo igual, certo? Então, geralmente, são esse tipo de atividades que um estagiário, que um aprendiz recebem, porque isso vai dar volume e vai soltar a operação da empresa. Isso não te oportuniza a aprender muita coisa. Mas
Mas, eventualmente, você vai ter contato com outras atividades, ou você vai dar vazão ao seu fluxo e você vai se posicionar para pegar outras funções. Ainda dentro do que você realiza, você precisa, vamos falar assim, Jéssica, entrada para concerto é tudo igual. Eu não tenho muito o que aprender aqui. E se você só digitar, você não vai aprender muita coisa mesmo. Agora, se você começar a entender por que é sempre igual, o jogo já começa a virar para você. Então imagina que você, eu uso sempre o CFOP 1915, entrada para conselho. Tá, o que é CFOP? Não é sobre as respostas, eu falo sempre isso. Não é sobre as respostas, é sobre as perguntas. O que é CFOP? Aí você precisa ser uma pessoa bem curiosa e começar a perguntar o porquê de tudo. Sabe criança, quando tá... Meu filho tem 4 anos, então ele tá nessa fase. Tudo ele me pergunta, por que, mamãe? Por quê? Por que isso é assim? Por que isso? Então, assim, parece que ao longo dos anos a gente perde essa curiosidade. Acho que as pessoas falam tanto que curiosidade matou o gato, largue de ser curioso, que naturalmente a gente vai perdendo isso. Mas não largue de ser curioso, ao contrário, aguce cada vez mais a sua curiosidade.